produzido por pessoa de microplástico, é isso? Aqui é tudo microplástico. Não, ok. Mas eu digo é assim, só uma análise geral. Não, eu achei interessantíssimo. Eu acho, isso aí é um número assim, muito interessante para mostrar da onde vem, até porque as pessoas não sabem. Quando fala em 230 gramas de abrasão de betume, não estamos falando de microplástico, estamos falando de micropolímero, de borracha, de tudo. Né? Isso. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, na verdade, nós não estamos falando de microplástico, estamos falando de micropolímeros. Que aí, falar para a população micropolímeros, a gente vai ter que entrar em classificação de polímero, que mal sabe o que é. Meus alunos. A gente começa a dizer, não, micropolímeros. Sim, para poder começar, mas eu acho que eles não vão entender. Eu tenho certeza que não vão entender. Mas é importante começar. Deixar claro o que são microplásticos e o que são micropolímeros. Porque não é justo. Não é justo nem com quem escuta, nem com quem está ouvindo, porque você parte do pressuposto que quem está ouvindo é um completo ignorante que não vai conseguir compreender a diferença dos dois, mesmo que ele não consiga compreender. Mas eu não posso atribuir a outra pessoa, dizer que a outra pessoa não vai ter capacidade de compreender isso. Eu preciso, é minha responsabilidade transmitir a informação o mais científica e correta possível. De encapsulação é importante para entender se é prejudicial ou só é encapsulado. Ele pode só aderir e não fazer nada, o plástico, dentro do organismo, de um ser vivo qualquer. Nós, animais, enfim, animais marinhos, aí a questão dos oceanos, sim. Ele pode só ficar ali paradinho dentro do organismo. Se eu ingerir, caiu no estômago, ficou lá encapsulado, inerte. Ou pode liberar os aditivos que estão nele. E a maior questão, que é o que estão vindo agora com estudos, é mostrar que ele tem também encapsulado em alguns contextos, dependendo do material. E não é todos os materiais, é da formulação específica. E aí não dá para generalizar. Que todo o PP, que todo o PVC, que todo, não sei, as classificações, enfim, todas elas. Não dá para culpar esse plástico. E sim, às vezes é o que está junto com ele que fez a possibilidade de ancorar. Que aí é essa questão do encapsulamento. Pode ocorrer ou não. Se encapsular e ficar neutro, ótimo, vai ficar ali. Mas se o organismo entender que ele é um ser estranho, um corpo estranho, como qualquer coisa que a gente coloca, né? Deu corpo estranho, vai começar ali um processo inflamatório, que começa aí com uma febre, o pH, falando quimicamente, é 4 a 5, e aí ele começa a dar sinapses, pro cérebro, aqui tem que começar a formar um câncer. A gente tem que eliminar ele. O câncer vai tentar, né, matar aquele corpo estranho. E aí, muitas vezes, não se vê isso. E aí foi a pessoa, foi o ser, foi não sei o quê. E aí das mídias, né? Porque na verdade a gente tem muito ainda a ser estudado. Mas já está comprovado isso que eu estou falando está comprovado já. Eu estava falando por isso que a gente tem métodos analíticos muito avançados no planeta. De fato, comprovado. O que a gente tem que fazer é ter outro olhar, talvez, e começar a falar isso. O que de fato ocorre, mas como qualquer material, né? E não fixar só no plástico. Fora e comprovar que aquele material, o plástico, a gente está falando do plástico, ele é para micro-ondas, ok, não vai liberar nada, né? A gente pode fazer o que quiser, ele não mudou a cadeia. Botei lá, sei lá, temperatura máxima, ele vai continuar intacto, não vai mudar. O máximo é ficar fosco, mas não é porque ele interagiu. Que na verdade o PP ele não entra na onda do micro-ondas. O micro-ondas ele é inerte, PP e PP. Mas o pessoal está usando lendas. Se você colocar um PS, pode ser que ele tenha uma interação. Porque ele tem... Isso aí. Aqui no site da Science, ele tem essa notícia, com essa característica. Mas neste caso, o que eu achei interessante é que na verdade eles fizeram a notícia, mas eles se basearam em literatura. Aí se entrar em cada um deles, tu vê a metodologia que foi utilizada. Aí tem algum embasamento nesse caso, mas quando a notícia é sem nenhum embasamento, está malhando plástico, não sei o que, é porque a gente vê essas questões maiores, né? Isso aí que acontece, é muito comum, já deve ter, todo mundo aqui já viu, né? Diz assim,
Estudos indicam. Tem que mostrar? O estudo. O estudo. Não é conclusivo, né? Porque estudo tem estudo. Indica, mas não é conclusivo. Então, são coisas interessantes de a gente ter para trazer à luz da consciência. Sim. Tratar sobre micropolímeros e microplásticos e os plásticos sem aditivos. No organismo humano, nós temos implantes de silicone que são encapsulados em uma bolsa de plástico. O DIU de plástico. Eles não estão... A Mirena, eu tenho Mirena, eu fui alérgica ao de cobre, eu fiquei anêmica e tive várias questões. Olha que interessante o que você está falando. Sim. Olha só que interessante. Mas você não foi alérgica ao Mirena, você foi alérgica ao cobre, quer dizer. Porque é um plástico que não tem aditivo e não está sendo atritado. E ele está liberando o que tem que liberar. Então, quando se tratar sobre o microplástico, quando nos atingirem o plástico em si, nós precisamos deixar claro sobre qual plástico está sendo tratado, o que nós estamos falando, porque quando a posição dele foi muito interessante, nós estamos tratando aqui sobre um assunto que a população não sabe, a população vai continuar consumindo o que for mais barato para ela, porque nós estamos num país pobre, tá? Ocorre que os países com maiores níveis de IDH, com maior nível de expectativa de vida, são os países mais consumidores de plástico, são os maiores consumidores de plástico. Isso é verdade. Então, nós não podemos dizer, nós não podemos confundir e criar na nossa mente criativa, né, que o consumo de plástico pode trazer uma doença. Porque se você visita um hospital de câncer, por exemplo, como a AC Camargo em São Paulo, o AC Camargo jamais vai dizer que é o consumo de plástico que traz outras doenças. Porque no momento que eu digo que um consumo de plástico pode trazer um câncer, as pessoas deixam de se prevenir. As pessoas deixam, as mulheres deixam de fazer o seu exame, sua mamografia, porque elas deixaram de colocar o café quente no copo. Eu deixo de tomar meu café quente no copo, então agora eu não vou ter mais câncer de mama. E não é não é isso que se quer, né? Então essa confusão não se pode ter. A gente tem outro material para suprir? Não. Temos que conviver com isso. Aí vem os lados, né? Complicado isso. A escolha entre um metal e um plástico. Melhor o plástico. Meu ponto de vista para vários contextos é o plástico. A gente não vai deixar de usar. Sim, você vai deixar a água armazenada na caixa d'água de plástico ou de asbesto? O entendimento, o ser humano já vai evoluindo, o que pode, o que não pode. O que está dando câncer de fato, o que está dando né? O asbestos foi um caso, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também, até para as mídias, né? Quando vem e fala, olha, tu vai deixar de usar plástico? Tu tá usando plástico. O teu óxido vai deixar de usar? É só metálico. Mas deve ter alguma parte polimérica. Em casa, tu vai deixar de usar, nem em casa, celular. Eu falo assim, pega o teu celular, o que tem aí? Só tem metal? Só tem cerâmico? Não, a maior parte é plástico. Hoje, né? Conexões, tudo ok, circuitos. Mas não vai deixar. O automóvel, aviação, peso, trem. leveza. Tem outras questões. Mas não vai deixar. Então não entra nessa questão do plástico. É o que eu vendo e eu acho é o meu ser, mas ok, né? Tô falando, a população tem que ir aprendendo. A questão do microplástico, bom, depende do que a gente tá falando. Mas de forma geral, em função dos plásticos que podem vir a se fragmentar, as medidas globais que vocês estão vendo aí, as ODS é uma das vias também da economia circular que a gente pode ficar comentando, porque tá tudo interligado, água, as questões do clima, saneamento, cidades sustentáveis, consumo, né, responsável, as indústrias, tudo em conjunto. É uma questão que eu sempre falo quando me chamam para um tipo de palestra assim, ou tipo bate-papo, né? A gente precisa melhorar o tratamento de disposição dos resíduos, de uma forma geral. Isso eu sei é muito amplo, muita coisa a ser trabalhada em conjunto, de todos os eixos, saneamento básico,
políticas públicas, que a gente tem a melhor política de resíduos sólidos do planeta. Pelo menos eu conversei com vários do planeta. Só que a gente não consegue aplicar ela, de fato. Mas para ser aplicada, a gente precisa de N outras coisas, que isso envolve dinheiro na maioria delas, financeiro também, né? De tratamento, separação, indústrias interessadas em reciclar, incentivos fiscais para a questão da reciclagem, que a gente tem um gargalo, sei bem disso também. Além das ODS, a Carta da Terra é um documento bem interessante que eu indico, né? Porque ele complementa a questão das ODS, Carta da Terra. A avaliação do impacto dos microplásticos nas mudanças climáticas, eu acho que vale também no Brasil a gente aumentar esses estudos, porque a gente vai pegar estudos que são de fora, com outro contexto, com outros tipos poliméricos na maioria das vezes, tá? Não é, a maioria são em conjunto igual, mas a gente poderia estudar melhor. Ver a questão das origens de poluição, que tanto fala nos oceanos, mas de fato vários estudos, e aí ver a metodologia de cada um deles, tá? Quando a gente fala vários estudos, que o que deriva, o que cai no oceano, nos arroios, nos rios, no caso do oceano, é continental, né? É o que está descartado irregularmente, que cai de alguma via e vai para o oceano, pelo menos os estudos, olhando aonde que foi consumido, olhando lá uma garrafa que veio de algum... Não tem como, não foi vendido naquela localidade, da onde que ela é? É lá de Xangri-Lá, caiu lá em São Paulo, por exemplo, coisas assim. É esse tipo de estudo que eles fazem. A gente cai no saneamento, precariedade da gestão de resíduos sólidos, com certeza. Não tem, né, a questão do saneamento, né, que é os 4 eixos, drenagem, água, esgoto e resíduos. Quando a gente fala de saneamento, a gente só lembra de água ou efluente, a gente esquece dos resíduos na maioria das vezes. E é um debate, inclusive, nas prefeituras, porque essa questão do resíduo é esquecido muitas vezes, né? Só falam que é dos catadores, dos coletas, não sei o quê, da indústria que se vire, e não é assim, não está lá preconizado no resíduo, no PNRS. Tá? Responsabilidade compartilhada. Responsabilidade compartilhada, logística reversa. Agora, a responsabilidade compartilhada, o ponto mais frágil hoje é o consumidor. Com certeza. E ele é o menos penalizado. O que tu tá falando? Não dá para generalizar. Exatamente. Mas aí educação. Educação, educação. Gostei.